Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, né? E a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Ontem eu falei para os irmãos que eu iria falar um pouquinho hoje o que é a Páscoa, né? A Páscoa, irmão, é o primeiro mês do calendário hebraico, geralmente cai entre março e abril, do calendário gregoriano. A celebração inicia-se ao pôr do sol do dia 14 de Nissan e dura 7, 8 dias, celebrando a libertação da escravidão no Egito. Aí eu falando todas essas coisas para você, o calendário hebraico é o primeiro mês, que chama Nissan, o calendário hebraico, que representa ou mês de março ou abril. E a Páscoa, todo mundo sabe que nós cristãos comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque como eu estava falando ontem, né, na igreja, se nós não acreditarmos que Jesus Cristo morreu e Ele ressuscitou e está vivo, então seria em vão a nossa pregação, né? Estaríamos pregando em vão. Então eu creio que Deus ressuscitou e Ele está vivo. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, fala sobre a instituição da primeira Páscoa, quando foi lá com o povo hebreu, a primeira Páscoa. Ali o Senhor tinha dado algumas direções para aquele povo, para que eles pudessem fazer tudo apressadamente, porque naquela noite ia passar o anjo da morte, e a casa que não tivesse a marca do sangue, primogênitos, animais, homens, mulheres, tudo que seria primogênito daquele lugar ia ser levado com o anjo da morte. Então aqui o Senhor tinha mandado algumas diretrizes para eles, né? O que a Páscoa significa? Significa passar por cima. Ao avistar o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, o anjo destruidor saltaria, isto é, passaria por cima das casas, das famílias de Israel, poupando os primogênitos hebreus da morte. Posteriormente, o próprio Deus ofereceria o seu cordeiro, o Senhor Jesus, para derramar o seu sangue pela humanidade. Veja como a Páscoa dos hebreus já previa o sacrifício de Jesus. Então aqui vocês leem a palavra de Deus, aí na casa de vocês, a Bíblia, vocês vão encontrar esta passagem no livro de Êxodo, capítulo 12. Alguns versículos que são mais, que eu grifei aqui, para não tomar muito tempo do vídeo, depois vocês estudam melhor aí na casa de vocês. O que eu queria passar para vocês neste vídeo? Que a Páscoa não é um coelho, que a Páscoa não é um ovo de chocolate, a Páscoa é algo assim que representa a morte de Jesus Cristo e a ressurreição do nosso Deus Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o nosso Deus, o nosso Senhor, tinha passado ali para o povo do Egito, o povo de Israel, que eles teriam que fazer algum sacrifício ali naquele dia, para que quando o anjo destruidor passasse, que Páscoa quer dizer passasse, ele ia passar por cima. As casas que tivessem a marca do sangue nas obreiras da casa, aquele anjo destruidor que veio para matar todos os primogênitos, desde os animais, não tocaria nenhum primogênito hebreu. Mas eles teriam que obedecer, porque quem não obedece, perece. Então eles obedeciam à risca o que Deus falava, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então aqui o que eles teriam que fazer? Tinha que pegar um cordeiro ou um cabrito sem mácula, de 1 ano,
o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês. Todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão o sangue e pô-lo em algumas ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés com as frissura. Nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Então aqui, ó, assim, pois, comereis o vosso lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tem pessoas que põem na cabeça que a Páscoa é um ovo, põem na cabeça que a Páscoa é um coelho, e assim vai esquecendo, na verdade, para os cristãos, o que é a Páscoa. A Páscoa, irmãos, nada mais é a celebração quando foi ali a libertação da escravidão no Egito. E qual é a nossa libertação hoje? Como nós somos libertos? Nós hoje, nós não moramos mais lá em Israel, nós não somos daquele tempo de Moisés, nós não estamos mais naquela época. Mas hoje, qual é a nossa libertação? A palavra de Deus diz assim lá no livro de João 8,36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Quem é o Cordeiro sem mácula que morreu por cada um de nós hoje? Isso é muito importante, irmão, nós ensinarmos na igreja, ensinarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, porque uma criança, você vai perguntar para ela o que é a Páscoa, ela vai responder, a Páscoa é o coelhinho. Se você não obedecer, o coelhinho não vem na sua casa. Não, irmãos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu não estou aqui fazendo assim algo assim que a Bíblia não está ensinando. Eu estou ensinando o que a Bíblia nos fala. Então eu tenho que falar a verdade para os meus ouvintes da Hora da Esperança. Claro que se me der um ovo, eu vou ficar feliz, um ovo de Páscoa. Eu gosto de chocolate, mas isso para mim não é um significado, não significa para mim alguma coisa que me deu salvação. Um ovo não me salva. Quem me salvou, o nome dele é Senhor Jesus, porque quem morreu na cruz do Calvário por mim, o nome dele é Senhor Jesus. Então aqui, ó, o cordeiro escolhido deveria ser macho, sem defeito. O que isso significa? Que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, não teria pecado e qualquer impureza impediria o seu sacrifício. Então, o Senhor Jesus não tinha pecado e ele foi sacrificado por mim e por você. Então, daí o que acontece? O sangue deveria ser aspergido em prol da salvação das famílias de Israel. Então, posteriormente, o sangue do Senhor Jesus seria derramado em prol da salvação de todos os que neles creem. Então, quer dizer, a salvação é pela fé. A salvação é para quem acredita. Tem pessoas que não acreditam, irmãos. Está passando por luta, está passando por dificuldade, está passando pelo estreito e não acredita que a salvação é pelo nome poderoso de Jesus. Da mesma forma que para aqueles hebreus a salvação teria que ser, através da obediência, que aquele anjo destruidor ia passar por aquele lugar, e se eles não tivessem a marca do sangue do cordeiro nas umbrais da porta, quando aquele anjo chegasse para destruir aquelas famílias, ele visse aquela marca do sangue nos umbrais da porta, ele iria passar por cima, ia ter uma passagem. Então todos os primogênitos
Hebreus não morreram porque obedeceram o que o Senhor tinha instruído eles. Hoje, qual é a nossa obediência, irmãos? É acreditar no sangue de Jesus. A palavra de Deus no livro de Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Então acredita naquilo que eu estou falando para você. Acredita. Toma posse desta palavra. A Páscoa vai chegar agora para todos nós, né? É a Páscoa, é domingo. Mas a Páscoa simboliza o Cordeiro de Deus que veio por nós. A Bíblia diz lá no livro de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o meu propósito aqui nesta noite, todas as lives que eu faço, é mostrar para você que Jesus Cristo está vivo e que Ele quer salvar a sua vida. Ele quer levar você para morar com Ele. Quando você partir daqui para a eternidade, tem uma casa preparada para você. Jesus está esperando você de braços abertos. A primeira pessoa que você vai enxergar quando você chegar lá é Jesus. Ele vai estar dizendo assim: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que é a Páscoa para mim? A Páscoa para mim é o Cordeiro vivo que veio do céu, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, a carne do animal serviria de alimento, isto é, representa hoje a ceia do Senhor. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, é um alimento espiritual que você toma para você estar todos os domingos, né? Que não sei na sua igreja quando celebra, tem igreja que celebra uma vez por ano, tem igrejas que celebra no sábado, tem igreja que celebra no segundo, outro celebra no primeiro domingo, mas a ceia do Senhor simboliza então este sangue, né? Simboliza a carne do animal que serviria, que representa hoje a ceia. Esta carne do animal que eles comeram ali simboliza hoje a ceia. Então é importante que todos os cristãos tomem a ceia do Senhor e com reverência. No dia da ceia tem pessoas que fogem do culto. Não, no dia da ceia é o dia que você teria que vir na igreja. Vir ali sabendo que você está alimentando a sua alma para que você possa estar sempre ligado na videira verdadeira que é o nosso Deus. Então, o sacrifício do Cordeiro. O que é o sacrifício do Cordeiro? Feito a cada família, ali era feito a cada família. Deveria ser realizado antes da última praga, que é aquela praga que passou, né, no Egito. Passou várias pragas. Então, essa daí seria a última praga. O primeiro era necessário colocar o sangue do animal na porta. Isto mostraria que aqueles que a casa era consagrada a Deus. Qual casa que nós consagramos a Deus hoje? A nossa casa, né? O nosso habitat, que é o nosso ambiente, a nossa casa, um ambiente que nós moramos, né? Não importa quantos cômodos, mas o importante é saber que o nosso ambiente, a nossa casa ali também, ela é consagrada ao Senhor. Mas a nossa casa que é consagradíssima ao Senhor é esse templo aqui, que é o corpo do Espírito Santo. Nós temos que ter, irmãos, na nossa vida a marca do sangue do Cordeiro, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Porque quando o destruidor, o espírito da morte, querer nos atingir, ele está repreendido, ele nem chega perto de nós, porque ele vê em nós a marca de Jesus, a marca do sangue. O sangue de Jesus ainda é vivo, irmãos. Respeite este sangue, respeite. Tem gente que faz piada, né? Faz piada com o sangue de Jesus. Não faça isso, irmãos. Não faça, porque o sangue de Jesus é o que nos mantém vivo. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não faça piada. Você que não tem entendimento das coisas de Deus, às vezes faz piada com o sangue de Jesus. Não, irmão, o sangue de Jesus, ele é vivo. Ele é um cordeiro vivo, ele está vivo, está aqui nesse momento agora para ministrar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, o sacrifício do Cordeiro. Então, a Páscoa para nós é o sacrifício do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro?
é Jesus Cristo, aquele que foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele não falou nada, ele sabia para que ele veio, ele sabia qual era o propósito da vida dele. Ele nasceu de uma Virgem Maria, de uma mulher escolhida por Deus, de uma mulher agraciada por Deus. Uma mulher agraciada, ela foi agraciada, ela não é idolatrada, ela é agraciada. Há uma diferença de ser idolatrada e agraciada. Mas não vou entrar nesses detalhes agora. O que eu quero mostrar para nós, para mim e para você, o que é a Páscoa para os cristãos. A Páscoa para os cristãos é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, o Senhor tinha dado uma ordem para aquele povo lá de Israel, né? Deus tem pressa. Então, quer dizer, faça as coisas depressa. Tem cristão que é muito devagar, muito devagar. Tem que ser mais rápido, irmãos, porque Deus tem pressa. O Senhor mandou aquele povo fazer as coisas apressadamente. Por quê, irmãos? Não dá mais tempo da gente ficar deixando as coisas para amanhã, né? Porque uma que é amanhã não existe. O amanhã não existe. Para aqueles que nós chegar no amanhã já é o hoje. Então o amanhã não existe. Então, mas muitas vezes nós deixamos as coisas muito para amanhã. Damos mais prioridades para os nossos afazeres. Enquanto o Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas virão em acréscimo. Glória a Deus, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo por esta palavra, irmãos. Uma palavra gloriosa, né? Então aqui eu vou dar uma esboçada para vocês. O que é Deus tem pressa em livrar, executar justiça àqueles que clamam a Ele. Por isso, instruiu o povo a comer rapidamente, já devidamente vestidos, calçados e segurando o cajado na mão. Os hebreus haviam esperado 430 anos. Vocês já pensaram, irmãos? Pararam para imaginar? 430 anos para aquela libertação, para aquela libertação mesmo, né? Libertação da escravidão do Egito, 430 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando, irmãos. Hoje nós já estamos com toda a oportunidade. Toda a oportunidade. Nós não estamos mais trabalhando lá no Egito, lá fazendo tijolo no Egito. Nós não estamos mais lá. O Senhor já mandou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero deixar bem fixado na sua memória, na sua mente, que se você venha trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. E quem é que lhe traz esperança? O nome dele é Jesus. Ele é maravilhoso, ele é o príncipe de paz, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a estrela resplandecente da manhã, ele é aquele que era, que é e que é, ele é eu sou, ele é o grande eu sou o que sou e pronto, isso que ele é. Não adianta você querer fugir nem para a esquerda, nem para a direita, não adianta você querer correr, porque a verdade é essa. Deus tem pressa em te libertar dessa escravidão que você está passando, desta luta, desse problema. Então, aqui o Senhor também tinha pressa em libertar aquele povo. Era a pressa de Deus, porque 430 anos ficar num lugar escravizados, trabalhando sem preço, sem valor, com preconceitos. Deus levantou uma pessoa para libertar aquele povo, e o nome dele era Moisés. Hoje o Senhor levantou o Senhor Jesus para nos libertar da escravidão do pecado, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, né, do ego, do eu, do orgulho. Hoje o Senhor nos libertou. A nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus. A nossa Páscoa não é um ovo, né, de chocolate, não é uma cesta de bombom. Não, a nossa Páscoa é muito mais valiosa que isso. A nossa Páscoa tem preço de sangue, porque pagou as nossas dívidas. Aquilo que era para nós
Jesus pagou numa cruz do Calvário. Amém? Eu vi esses dias uma mensaginha que eu achei muito bacana, que muitas pessoas pensavam que o amor é o formato de um coração. Não, o amor é o formato de uma cruz. Porque na cruz do madeiro, Jesus morreu. Então, nós acreditamos fielmente que Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Ele ressuscitou e ele está vivo. Então, a nossa Páscoa, eu falei que eu ia falar hoje sobre isso, né? Ia deixar assim, espanar bem poucas coisas, porque tem muito para nós falarmos sobre quem é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é tudo. A nossa Páscoa é de Gênesis a Apocalipse, é a nossa Páscoa. A alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa Páscoa, é Jesus. Por isso não fique triste se você não ganhou um chocolate, porque você já ganhou na sua vida. Você carrega a tua Páscoa dentro de você, que é Jesus. Aleluia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu creio que você expliquei um pouquinho sobre o que é a Páscoa, né? Para o vídeo não ficar longo. Eu falei que hoje eu ia estar orando pelo óleo. Não sei se você pegou o seu óleo aí, mas pegue aí o seu óleo. Se você não for assistir agora essa live, depois pegue. Pode ser qualquer óleo, viu, irmãos? O óleo simboliza o Espírito Santo. O óleo simboliza o Espírito Santo. Unja os umbrais da tua casa. Unja os umbrais, unja hoje, unja amanhã. Unja os umbrais da tua casa e ore, consagre a tua casa a Deus, consagre ela, unja a tua vida, a tua cabeça, não precisa ficar desmorecido, né? Tem gente que quando vai fazer uma consagração assim, já fica desmorecido, não, tudo faz com alegria, faça com alegria. Se você não quiser também fazer, não tem problema, ninguém vai ficar triste por causa disso, mas a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Eu creio. Eu vou ungir hoje, vou acabar de fazer esta oração aqui. Já vou ungir os umbrais da minha casa, vou ungir a janela, vou ungir tudo. Vou ungir tudo. Vou ungir tudo. Porque, irmãos, quer ver o inimigo ficar furioso? É quando você começa a conhecer a verdade. Porque a palavra de Deus é assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, e queria estar convidando todos vocês. Eu sei que a igreja nossa, né, o nosso ministério, todas as igrejas hoje fez a ceia do fortalecimento. Mas nós aqui em Anhumas, como somos a igreja do sertão, nós caminhamos um pouquinho mais devagar. E você que mora aqui em Anhumas ou na Redondeza, aqui em Bitiruna, Capela de São Sebastião, você que mora aqui na Redondeza, eu quero convidá-los a estar conosco no domingo, às 19 horas, aqui na rua Francelina de Abreu, 942, na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Anhumas. Eu estarei junto com a igreja fazendo a ceia do fortalecimento. Você está convidado a estar conosco. Você que está aí na sua casa, você que está aí sem frequentar nenhum ambiente religioso, que aqui não é religião, nós não pregamos religião, nós falamos do nome poderoso de Jesus e o que Jesus pode fazer na sua vida, como ele fez na minha e na vida da minha família. Então, hoje, como eu falei, né, vou estar ungindo com um olhinho, vou estar ungindo hoje, que é sexta-feira, amanhã que é sábado e domingo vou estar fazendo o fechamento, né, da unção. Serão 3 dias de unção para que a sua vida, a sua casa, a sua família seja totalmente acobertado pelo sangue precioso de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que perguntam quem que é essa mulher que tanto fala aí
na live, nunca falo o nome dela. Meu nome é Deusa, eu me chamo Deusa, eu moro aqui em Anhumas, e Anhumas é um distrito de Piracicaba. Estou aqui na igreja há 2 anos, há 2 anos, mas já estou no Evangelho há 48 anos. Neste local, nesta igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Anhumas, fazem 2 anos que eu estou aqui. 2 anos aqui. Orem pelo bairro de Anhumas, um bairro bastante carente e necessitado. É um lugar onde tem 5.000 moradores, mas não tem nem o dízimo dos cristãos aqui nesse bairro. Contando todos os ministérios, não tem nem o dízimo. Se tiver 100 pessoas aqui, irmãos, 100 pessoas, que vamos pôr umas 150 pessoas que realmente têm a vida no altar, são poucos, que receberam Jesus e vivem o Evangelho, que sabe o que é uma Páscoa, que sabe que se passar um coelho aí na frente, jogando, porque o coelho não bota ovo, mas passar uma pessoa vestida de coelho na frente aí, no bairro aí, correndo, jogando o ovo de Páscoa, ele não vai fazer desse ovo uma idolatria, né? Ele vai saber que a Páscoa para o crente é passagem, representa o Cordeiro de Deus, que veio por nós, por cada um de nós. Então ele tem a sua consciência. E aqui em Anhumas, orem muito. Quando você for orar, irmãos, eu peço encarecidamente, peça para que o Senhor salva este bairro, para que haja um avivamento sobrenatural nesse lugar, que as vidas recebam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Você já pegou o seu olhinho aí? Então agora nós vamos orar. Amado Deus, nesse momento estou orando com todos os ouvintes do Culto ao Seu Lar, a Hora da Esperança. Para mim, Senhor, é uma alegria, é um prazer. Eu tenho aqui 1.300 pessoas inscritas nesse canal. Eu tenho um grupo que se chama Mulher Intercessoras que Mudam Destino. Eu tenho não porque eu sou melhor, mas porque o Senhor gerou no nosso coração esse grupo de mulheres intercessoras que intercedem, e Deus tem feito grandes maravilhas através da oração dessas irmãs. Eu tenho aqui, Senhor, um grupo que se chama Valentes de Cristo, que Deus também tem feito grandes maravilhas através desse grupo. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido alcançadas através desse grupo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Mas também nós temos aqui na igreja, na nossa igreja, pessoas compromissadas com a palavra, pessoas que oram, pessoas que buscam, e que nós estamos, todos nós, numa só fé. Como diz a palavra de Deus, é uma só fé. Não adianta a gente ter outro tipo de fé. A nossa fé é no Cordeiro de Deus, que veio para salvar o mundo dos pecados, do engano, da mentira. O nome dele é o Senhor Jesus. Essa é a nossa fé, em quem nós temos crido. Senão a nossa pregação, Senhor, seria em vão. E eu quero, Senhor, pegar este óleo que será consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao passar este óleo nos umbrais da minha porta, da porta da minha casa, que eu creio também que os irmãos que estão orando aí comigo, pega aí o óleo, ore, vamos consagrar esse óleo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eles tocarem na casa dele, simbolizando, Senhor meu Deus, a Páscoa, simbolizando a passagem. O inimigo vai passar por cima, não vai ter poder de tocar em nenhuma casa, em nenhuma família, em ninguém dos nossos filhos, nossos netos. A nossa bênção de geração a geração. Nós teremos a bênção da geração sobre a nossa vida, de geração a geração. Deixaremos legados de pessoas que pregam a palavra da verdade. A nossa geração será bem-aventurada, como diz o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, Senhor, eu creio, Pai, que quando essas pessoas pegarem o óleo e ungir a sua casa, ungir a sua cabeça, a enfermidade não terá poder mais na vida dela. As lutas que afrontam ela, o inimigo que se levanta para criar confusão, contenda, inimizade, vícios serão desfeitos
Jesus agora, obras contrárias, orações de malfeitos serão repreendidos desta casa, desta família, aonde tiver um pensamento firmado, um pensamento contrário, uma seta demoníaca na mente, um pensamento maligno, pensamento contrário, saia agora, em nome do Senhor Jesus, e que esta vida, onde ela estiver, Pai, ela seja alcançada, ela seja tocada, ela seja, Pai, liberta pelo poder, pelo nome do Senhor Jesus. Enfermidade, se renda ao nome do Senhor Jesus. Doença, tumores, doença no sangue, doença nos nervos, nos ossos, na carne, se renda agora em nome de Jesus. Doença nos olhos, no nariz, na boca, na garganta, doença no cabelo, no couro cabeludo, caia por terra agora, cai por terra toda enfermidade, seja nas unhas, nos ossos, na pele, caia por terra toda dor nos ombros, peso, parece que essa pessoa carrega um peso de tantos quilos nas costas, na coluna, saia em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, sai do útero desta mulher, enfermidade, hérnia, seja queimada, no intestino, seja queimado agora, pelo poder, pela autoridade no nome de Jesus, na bexiga, infecção urinária, queimada, se renda agora pelo poder do nome de Jesus. Toda obesidade seja agora pelo poder do nome de Jesus, seja agora destruída deste corpo, toda obesidade, todo peso seja quebrado agora. Esta pessoa, meu Deus, que engorda aceleradamente, ela não tem controle na comida, ela tem essa ansiedade para ficar se alimentando, Senhor meu Deus, para querer se alimentar, então ela vai adquirindo peso, mas que ela seja curada, que ela receba neste momento agora, em nome de Jesus, né? Vou falar já, a unção do emagrecimento, receba sim, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor pode fazer isso na sua vida, irmã, irmão. Você que aí adquiriu um peso descontrolado, não consegue emagrecer, né? Você não quer fazer uma cirurgia bariátrica, você não quer passar por isso, mas você crê que o nome de Jesus pode te libertar? Então receba, queima na tua vida agora, pelo poder do nome de Jesus, toda a ansiedade, toda essa ansiedade que faz você comer acelerado, que faz você ficar querendo alimentar essa angústia com alimentos, com comidas, seja liberto agora, em nome de Jesus. Então aqui está o olhinho consagrado, está, unja a tua casa com calma, com sossego, depois da oração, a hora que você for deitar, você que sabe, escolha a hora que você quiser. Amanhã estarei orando de novo, né? E eu creio que o Senhor não coloca nada no coração da gente por acaso, né? Tudo que a gente faz é pela mão poderosa do nosso Deus. Tem outra coisa, quero estar agradecendo a Deus pelas libertações que o Senhor tem feito através das orações do grupo de mulheres aqui, intercessoras que mudam destino, grupo Valentes de Cristo, grupo Uniora, essas orações que Deus tem dado grandes libertações na vida das pessoas através da oração. Então a oração muda decreto, né? Eu escrevi esses dias no Facebook que a oração muda decretos ocultos que o inimigo tenta fazer na nossa vida. Então a oração muda decreto. Então receba essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Se você puder compartilhar, pelo menos com uma pessoa, né? Compartilha, deixa aí um joinha, deixa aí um comentário, que é muito importante para fortalecer essa plataforma. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, um abraço, um beijo no coração. Amém?